Boa tarde a todos. Dando continuidade ao conteúdo da nossa disciplina Fisioterapia e Terapia Intensiva da Faculdade de Fisioterapia da UFRJ, vamos iniciar o módulo de ventilação mecânica invasiva. É muito importante que vocês tenham assistido às aulas anteriores sobre trocas gasosas, gasometria arterial, insuficiência respiratória aguda e via aérea artificial, para que tenham pleno entendimento dos conteúdos a seguir. Nessa primeira aula, serão abordados aspectos introdutórios relacionados à assistência ventilatória invasiva com pressão positiva e indicações da ventilação mecânica. Uma primeira informação muito importante diz respeito ao objetivo da ventilação mecânica. A ventilação mecânica não é um recurso de cura, de tratamento propriamente dito, e sim de suporte ao paciente, até que o problema básico, o problema clínico que levou o paciente a necessitar de assistência ventilatória seja resolvido. A ventilação mecânica também serve para manter o suporte ventilatório de pacientes com problemas ventilatórios crônicos. Então, por exemplo, o paciente que tem uma pneumonia muito grave e necessita de ventilação mecânica, esse recurso não vai tratar a sua pneumonia. O que vai tratar a pneumonia desse paciente é o uso de antibióticos. No entanto, a ventilação mecânica, como um recurso de suporte, vai ajudar a manter as trocas gasosas adequadas até que o problema de base seja resolvido. Dentro de uma retrospectiva histórica muito resumida, a ventilação por pressão negativa, os chamados pulmões de aço, foi a primeira forma de ventilação amplamente utilizada clinicamente, desde 1928, no Hospital de Boston, no Boston Children's Hospital, e também muito utilizado durante a epidemia de poliomielite entre os anos 1940 e 1950. Essa modalidade foi substituída pela ventilação com pressão positiva já a partir de 1955, que é o método padrão de ventilação utilizado atualmente. Os ventiladores mecânicos passaram por diversas inovações tecnológicas, até que nos dias de hoje, a grande maioria das UTIs dispõe de ventiladores microprocessados. São equipamentos que oferecem uma série de recursos de segurança, de modalidades ventilatórias, de formas de ventilar o paciente, proporcionando maior conforto também para o paciente e eficiência da terapia ventilatória. Aqui temos um modelo esquemático do sistema de ventilação mecânica, em que à direita vemos o paciente sendo ventilado, o paciente está intubado, portanto ele está sob ventilação mecânica invasiva. Do lado esquerdo, o ventilador mecânico. E tenho aqui o circuito inspiratório, por onde vai o gás, mistura de gases para o paciente, para insuflar os pulmões do paciente, e aqui o ramo expiratório, por onde ocorre a exalação de forma passiva, sem interferência do ventilador, a exalação do paciente. Veja que no ramo inspiratório há conectado um umidificador, que tem a função de umidificar o gás que é propulsionado pelo ventilador, antes que esse chegue aos pulmões do paciente. E no ramo expiratório, eu tenho uma válvula de controle, uma válvula expiratória, que deve ser controlada pelo ventilador durante o seu trabalho, para que esteja fechada durante a fase inspiratória, de forma que o gás propulsionado pelo ventilador seja fornecido diretamente aos pulmões do paciente e não haja escape. Durante a fase expiratória, essa válvula deve se abrir, permitindo a livre expiração, a livre exalação do paciente. Nessa figura é possível visualizar, novamente, a ação do ventilador mecânico insuflando os pulmões do paciente. É uma forma diferente de insuflação pulmonar, diferente da ventilação espontânea. Nós podemos dizer de forma coloquial que o ventilador empurra o gás para dentro dos pulmões do paciente, através de pressão positiva, ao passo que na ventilação espontânea, também de forma coloquial, nós podemos dizer que o ar é puxado para dentro dos pulmões através da redução da pressão pleural e expansão pulmonar, fazendo que haja um gradiente de pressão. Essa normalização ou aumento da ventilação proporcionada pelo ventilador faz com que haja uma ventilação alveolar
mais adequada, proporcionando a melhora das trocas gasosas, ou seja, a remoção do CO2 e o suprimento de oxigênio para os capilares pulmonares. Uma outra forma de ventilação com pressão positiva bastante utilizada é a ventilação com ressuscitador manual, que é uma forma utilizada temporariamente durante alguns procedimentos, como a própria intubação traqueal ou durante a parada cardiorrespiratória. O uso do ressuscitador manual também pode ser feito pelos fisioterapeutas para objetivando a remoção de secreção e a expansão pulmonar. Um aspecto importante a se considerar é o uso correto da terminologia. Os equipamentos de ventilação mecânica servem para ventilar os pulmões do paciente, para promover a assistência ventilatória. Quando se fala em respiração, fisiologicamente, esse processo se refere à troca gasosa. Não é isso que o ventilador faz, embora ele auxilie, ele melhore o processo de troca gasosa, mas o que ele faz efetivamente é ventilar os pulmões do paciente, uma forma de auxílio ventilatório. Portanto, o termo respirador está errado, é inadequado, e deve-se utilizar sempre, para se referir a esses equipamentos, a terminologia ventilador ou ventilador mecânico, e não respirador. Fazendo uma breve revisão dos processos metabólicos celulares, nós vamos lembrar aqui que durante o metabolismo aeróbio, nós temos produção de CO2 e consumo de oxigênio que acontecem de forma constante para atender à demanda metabólica celular. Dessa forma, o sistema respiratório deve proporcionar a remoção de CO2 de forma adequada e o suprimento contínuo de oxigênio para os capilares pulmonares para que essas necessidades metabólicas sejam atendidas e não haja sofrimento e nem morte celular. No entanto, na vigência de disfunções respiratórias que impedem a homeostasia do oxigênio e do CO2, nós temos redução da oxigenação arterial e aumento da retenção de CO2. Isso é denominado insuficiência respiratória aguda, que é caracterizada por uma pressão parcial de oxigênio menor que 60 mm de mercúrio e ou uma PaCO2 maior que 50 mm de mercúrio. Na prática clínica, é muito importante reconhecer os sinais e sintomas de hipoxemia, como a dispneia, que é o sintoma mais frequente, a dispneia e a cianose, mas também taquicardia ou arritmia cardíaca, agitação psicomotora, uso de musculatura respiratória acessória e a tiragem intercostal e supraclavicular. Os sinais e sintomas característicos de hipercapnia são a alteração do nível de consciência, a depressão do nível de consciência, a taquicardia, cefaleia, letargia, rubor, a alteração do padrão ventilatório e a sudorese. A insuficiência respiratória aguda pode ter diversas causas, como a redução da relação ventilação-perfusão, onde há a redução da ventilação pulmonar com relação à perfusão, ou aumento importante da perfusão com relação à taxa de ventilação, o efeito Shunt, em que a relação ventilação-perfusão tende a zero, e que é caracterizado por situações de consolidação pulmonar ou colapso alveolar. Outras situações que podem levar à insuficiência respiratória aguda são o aumento da relação ventilação-perfusão, quando ocorre redução importante da perfusão pulmonar, tendo como exemplo redução do débito cardíaco, que reduz a perfusão pulmonar, ou embolia pulmonar. A própria ventilação mecânica, pelo efeito da pressão positiva, exerce um efeito de potencial de redução da perfusão pulmonar. E, além disso, o distúrbio difusional, que ocorre por espessamento da barreira alveolo-capilar, dificultando a difusão, nos casos de fibrose pulmonar, síndrome de desconforto respiratório agudo e edema pulmonar, por exemplo. Um último exemplo de situação causadora de insuficiência respiratória aguda é a redução importante do volume minuto, redução da ventilação de forma mais genérica. Geralmente, essa redução ocorre por causa extrapulmonar,
e é caracterizada por aumento da PaCO2 e redução da PaO2. Embora para a redução da pressão parcial de oxigênio, a ventilação pulmonar tem que se reduzir a uma taxa extremamente baixa. Os exemplos de situações que causam esse tipo de disfunção são a fadiga muscular respiratória, as doenças neuromusculares, a sedação com depressão do sistema nervoso central. Vamos relembrar também os dois tipos clássicos de insuficiência respiratória aguda. A insuficiência do tipo 1 é denominada hipoxêmica, em que há redução da PaO2 com níveis de PaCO2 normais ou reduzidos, e a do tipo 2, denominada hipercápnica, onde eu tenho uma PaCO2 acima de 50 ml de mercúrio e a PaO2 pode estar reduzida. Quando saber que o indivíduo necessita de ventilação mecânica invasiva? Existem diversos parâmetros específicos e objetivos para determinar a indicação de ventilação mecânica invasiva. Esses parâmetros são auxiliares nessa indicação, visto que, em geral, o indivíduo é intubado e acoplado a um ventilador mecânico, na vigência dos já relacionados aqui, sinais e sintomas de hipoxemia e hipercapnia. Dentre esses parâmetros, alguns são utilizados com mais frequência, como auxiliares na indicação de ventilação mecânica, que são a PaCO2 acima de 55 ml de mercúrio, um pH abaixo de 7,2, volume corrente menor que 5 ml por quilo de peso corporal, uma frequência respiratória maior do que 35 incursões por minuto, e uma relação PaO2-FO2 menor que 200. Os principais benefícios da ventilação mecânica são a correção da hipoxemia arterial, correção da acidose respiratória, redução do desconforto respiratório, do esforço respiratório realizado pelo paciente, prevenção ou redução da incidência de atelectasia, a prevenção e a reversão de fadiga muscular respiratória, permitir sedação e bloqueio neuromuscular, redução do consumo sistêmico e miocárdico de oxigênio e a estabilização torácica. A ventilação mecânica com pressão positiva pode ser aplicada de forma invasiva ou não invasiva. A ventilação mecânica é dita como invasiva quando a interface entre o ventilador e as vias aéreas do paciente é feita por um dispositivo que invade as vias aéreas do paciente, como um tubo endotraqueal ou uma cânula de traqueotomia. A ventilação não invasiva é caracterizada quando se utiliza uma interface que não invade as vias aéreas do paciente, tal como uma máscara facial, cobrindo o nariz e boca do paciente, uma máscara facial total, cobrindo todo o rosto do paciente, uma máscara nasal, uma pronga nasal, ou helmet ou capacete, que fica ao redor de toda a extremidade cefálica desse paciente. A ventilação mecânica não invasiva é um recurso que tem por objetivo evitar a ventilação mecânica invasiva com pressão positiva. Atualmente temos diversos equipamentos desenvolvidos especificamente para proporcionar essa forma de ventilação na tentativa de se evitar a intubação traqueal.